Você acha que é o fim? Pense de novo. Nós conseguimos acesso exclusivo a uma revelação vinda diretamente de Washington. Um homem que caminha com Donald Trump, um profeta que viu o futuro das nações, teve uma visão aberta sobre o Brasil. Ele viu o que vai acontecer dentro daquela cela nos próximos dias. Ele viu o grande retorno. Se você ama o seu país, eu te imploro, não pule este vídeo. O que John viu vai fazer você tremer, e depois vai te encher de uma esperança que você achava que tinha morrido. A virada de chave começou. Meus irmãos, não foi um sonho comum. Foi um arrebatamento espiritual que me levou diretamente ao hemisfério sul. Eu vi uma estrutura de concreto frio, cercada por silêncio e guardas que não entendiam o propósito divino do que vigiavam. Dentro daquele lugar, que os homens desenharam para ser um ponto final, eu vi um homem de joelhos. O mundo vê um prisioneiro, o céu vê um profeta em formação. A atmosfera era pesada, opressora, projetada para quebrar o espírito de qualquer ser humano comum, mas ele não estava quebrado. Eu observei enquanto as sombras tentavam sufocá-lo, sussurrando derrota, sussurrando que o povo o havia esquecido. Mas, em minha visão, notei algo sobrenatural. Havia uma luz dourada, fina como um fio de cabelo, descendo do teto daquela cela. Não era a luz do sol, nem luz elétrica. Era uma conexão direta com o Criador. Essa luz formava um escudo ao redor dele, impedindo que a amargura envenenasse seu coração. Ele orava não por sua liberdade, mas pela liberdade de sua nação, e isso mudava a atmosfera espiritual daquele lugar. O Senhor me disse: olhe atentamente, John. E eu vi que as paredes daquela prisão não eram feitas apenas de tijolos, mas de mentiras, de narrativas construídas, de injustiças tecidas por mãos humanas poderosas. No entanto, a argamassa que segurava aqueles tijolos estava secando, rachando, virando pó. O tempo dos homens estava correndo de uma forma, mas o cronômetro de Deus estava em contagem regressiva para algo explosivo. A prisão não era um túmulo, era um casulo. Vi também anjos, guerreiros altos, posicionados nos 4 cantos daquela cela. Eles não estavam lá para tirá-lo dali naquele momento, mas para prepará-lo. Eles traziam pergaminhos, estratégias, sabedoria que só pode ser adquirida no deserto, no silêncio do exílio. Assim como José foi moldado nas masmorras do Egito antes de governar, este líder estava sendo forjado no fogo da provação para um propósito que excede a política humana. E então, a visão mudou. Eu vi o mapa do Brasil no chão daquela cela. E, de repente, o mapa começou a pulsar, como um coração batendo sob o concreto. O ex-presidente colocou a mão sobre o mapa, e o chão tremeu. Não foi um terremoto físico, mas um tremor nas fundações da justiça e do poder. Eu soube, naquele instante, que o que segura aquele homem preso não é forte o suficiente para segurar a vontade de Deus para uma nação inteira. A visão me transportou então de volta para minha terra, os Estados Unidos da América. Eu vi a Casa Branca, mas não como ela está hoje. Eu vi uma presença familiar retornando, uma energia restaurada, a águia americana levantando voo com vigor renovado. Meu amigo, Donald Trump, estava lá. Mas ele não olhava apenas para os problemas da América. Seus olhos estavam voltados para o sul, como se ouvisse um chamado, um grito de socorro vindo das terras tropicais. Havia um fio dourado, o mesmo que eu vi na cela, conectando Washington a Brasília. Esse fio vibrava com uma frequência de aliança e lealdade. Eu vi reuniões secretas, não de conspiração, mas de justiça. Vi documentos sendo revelados em mesas de mármore, provas irrefutáveis que cruzavam fronteiras, expondo tramas que foram feitas na escuridão. O retorno da águia no norte é o sinal profético para o leão rugir no sul. O Senhor me mostrou que a prisão do líder brasileiro é uma anomalia geopolítica que não será tolerada quando a ordem for restaurada no norte. Haverá uma pressão, não de guerra, mas de verdade. Uma onda de revelações virá dos Estados Unidos, como um vento forte que varre a sujeira para fora de casa. Eu vi o telefone tocar naquela cela, e a voz do outro lado não era de um advogado, mas de uma nova esperança diplomática que o mundo não poderá ignorar. Essa conexão é espiritual e política. Ambos os líderes foram marcados por perseguições similares, por sistemas que tentaram expeli-los. Mas a visão me mostrou que o destino deles está entrelaçado. Quando a águia voar alto novamente, a sombra de suas asas cobrirá a prisão no Brasil, e as chaves que foram escondidas, as chaves da liberdade, aparecerão nas mãos do povo. Não subestimem o poder de uma aliança forjada no fogo da perseguição. Eu vi apertos de mão espirituais que quebravam correntes físicas. O suporte que virá não será apenas palavras ao vento, será institucional, forte e decisivo.
O mundo assistirá atônito como a geopolítica se curvará diante da justiça divina, e o líder preso será reconhecido novamente não como um criminoso, mas como um estadista que sobreviveu à cova dos leões. A cena mudou drasticamente. Eu não via mais a cela, nem a Casa Branca. Eu via as ruas do Brasil. Mas não eram ruas vazias ou tristes. Eu vi um mar verde e amarelo que se estendia até onde a vista alcançava. Mas diferente das outras vezes, não havia gritos de revolta, havia um som de marcha, um som de certeza. O povo não estava mais pedindo, o povo estava declarando. O Espírito me mostrou que o tempo de silêncio e medo havia passado. As pessoas, que antes estavam desanimadas vendo seu líder preso, começaram a sentir o tremor que eu vi na cela. O despertar não veio da televisão, nem da internet, veio do Espírito. Eu vi donas de casa, caminhoneiros, estudantes e empresários sendo tocados por uma coragem sobrenatural. O medo das represálias desaparecia, substituído por uma sede insaciável de justiça. Eu vi o ex-presidente, ainda em espírito, caminhando no meio desse povo. Embora seu corpo físico estivesse recluso, sua influência caminhava livremente pelas avenidas. Cada dia que ele passava preso, mais 10.000 Davids se levantavam para enfrentar o Golias. A prisão, que deveria ser o fim de sua lenda, tornou-se o megafone de sua mensagem. O silêncio forçado dele gritava mais alto que qualquer discurso que ele já fez em vida. Vi bandeiras sendo estendidas em janelas onde antes havia medo. Vi joelhos se dobrando em praças públicas em oração, clamando aos céus. E o céu respondeu. Nuvens escuras de corrupção começaram a ser dissipadas por esse clamor. O gigante, que muitos pensavam estar em coma induzido, abriu os olhos. E quando ele se levantou, as correntes institucionais que prendiam a nação começaram a estourar como linhas de costura podres. Esta parte da visão foi a mais gloriosa. Porque a liberdade do líder não virá por uma canetada secreta na calada da noite. Ela virá impulsionada pela pressão de uma nação que redescobriu sua identidade. O grande retorno começa no coração do povo. Eu vi o Brasil brilhando no mapa mundi, não por seu carnaval ou futebol, mas por ser o palco da maior reviravolta política e espiritual deste século. A visão avançou e eu vi o palácio dos acusadores. Aqueles que celebraram a prisão, aqueles que ergueram taças de vinho brindando o silêncio do ex-presidente. Mas o que eu vi não foi uma festa duradoura, eu vi uma torre de Babel moderna. O Senhor me mostrou que a argamassa que unia esses homens não era lealdade, mas cumplicidade no erro. E onde há cumplicidade no mal, há sempre a semente da traição. Eu vi rachaduras aparecendo nos pilares de mármore de suas instituições. O Espírito me revelou que uma confusão de línguas cairá sobre eles. Documentos que deveriam permanecer trancados a 7 chaves começarão a vazar como água por entre os dedos. Eu vi assessores nervosos, reuniões de emergência na calada da noite e olhares de desconfiança entre antigos aliados. O medo mudou de lado. O medo que tentaram impor à nação agora se volta contra eles, habitando seus próprios corredores e escritórios luxuosos. Eu vi um dominó gigante. A primeira peça a cair não será empurrada por mãos humanas, mas por um sopro de verdade que virá de um lugar inesperado. Quando essa primeira peça cair, o efeito cascata será imparável. Acusações que pareciam sólidas como rochas se dissolverão como areia molhada. Testemunhas que foram coagidas a mentir sentirão o peso insuportável na consciência e virão a público, não por coragem, mas pelo tormento de não conseguirem mais dormir. Vi também que as próprias leis que eles distorceram para prender o justo se tornarão laços para os seus pés. A arrogância os cegou para os detalhes, e é nos detalhes que Deus escondeu a armadilha para os soberbos. Eles tropeçarão em suas próprias palavras, contradizendo-se em rede nacional. A mídia, que antes os aplaudia, ficará sem saber como cobrir a vergonha que será exposta diante dos olhos do mundo. O final dessa parte da visão foi claro. Eu vi cadeiras vazias. Cadeiras de autoridade que hoje são ocupadas por perseguidores ficarão vagas. O Senhor está limpando a casa para o retorno do ungido. Não será uma vingança de sangue, será uma limpeza moral. Os acusadores sairão de cena de cabeça baixa, percebendo tarde demais que nunca se deve tocar em alguém que tem um propósito divino a cumprir. Então, o cenário mudou das salas de poder para as casas das famílias brasileiras. Eu vi uma névoa cinza, que representava a enganação e a manipulação midiática, sendo levantada dos olhos de milhões de pessoas. Havia um sentimento palpável de arrependimento pairando sobre o país. Pessoas que haviam lavado as mãos, ou que até mesmo criticaram o ex-presidente, começaram a sentir um vazio profundo, uma compreensão súbita de que trocaram a liberdade por uma ilusão de segurança. Eu vi mesas de jantar onde discussões antigas eram reabertas,
mas desta vez com um tom diferente. Pais pedindo perdão aos filhos, amigos reatando laços, reconhecendo que foram jogados uns contra os outros por uma narrativa falsa. O Senhor me disse: o coração do Brasil está sendo preparado pelo arrependimento. Esse sentimento não é de culpa destrutiva, mas de despertar. É o reconhecimento de que a nação precisa de seu verdadeiro líder de volta. Vi filas em cartórios, vi pessoas retirando seu apoio àqueles que estão no poder agora. Vi uma queda vertiginosa na popularidade dos atuais governantes, não por causa de economia apenas, mas por uma desconexão espiritual. O povo percebeu que a alma do Brasil foi aprisionada junto com aquele homem. E essa percepção gerou uma fome de justiça que transcende partidos políticos. Nesta visão, vi o ex-presidente em sua cela, sentindo esse arrependimento chegar até ele como ondas de calor. Ele não sentia raiva dos que o traíram ou abandonaram, ele sentia compaixão. Deus estava trabalhando no coração dele para que, quando ele saísse, não saísse para dividir, mas para curar. O arrependimento nacional é o tapete vermelho espiritual estendido para o seu retorno. Por fim, vi as igrejas lotadas novamente. Não apenas de fiéis habituais, mas de pessoas buscando respostas. O clamor volta ecoava não só nas ruas, mas nos altares. O Brasil entendeu, em espírito, que para avançar para o futuro, precisa corrigir o erro do presente. E corrigir o erro significa abrir aquela porta de prisão e restaurar a honra de quem foi injustiçado. Meus irmãos, Deus sempre fala através da criação. E nesta visão, meus olhos foram levados ao Cruzeiro do Sul, a constelação que marca os céus da vossa nação. Eu vi algo extraordinário acontecer naquela constelação. As estrelas brilhavam com uma intensidade que ofuscava a lua. Era como se o céu estivesse piscando, sinalizando que a hora havia chegado. Não era um fenômeno astronômico comum, era um sinal profético. O Senhor me mostrou que, dias antes da grande libertação, o clima no Brasil reagirá. Eu vi ventos fortes varrendo a capital, Brasília. Ventos que uivavam nos corredores dos tribunais, fazendo janelas baterem e papéis voarem. Era o vento da mudança. Muitos pensarão que é apenas uma tempestade, mas os que têm discernimento espiritual saberão, é o anúncio da chegada do Rei. A natureza geme aguardando a manifestação da justiça. Vi também um amanhecer diferente. No dia marcado nos céus para a virada de chave, o sol nascerá com uma tonalidade dourada e profunda, cobrindo a terra com uma luz que trará esperança instantânea aos corações abatidos. As pessoas sairão às ruas e olharão para o céu, sentindo que algo pesado foi retirado da atmosfera. A opressão espiritual que pairava sobre o Brasil será dissipada por esse sinal luminoso. Haverá relatos de visões e sonhos em massa. Crianças contarão aos pais que sonharam com a bandeira do Brasil brilhando. Idosos terão visões de chaves sendo giradas. O Espírito Santo derramará sobre a nação uma confirmação coletiva. Ninguém precisará convencer ninguém, todos saberão, no íntimo, que o cativeiro acabou. O sinal nos céus será a assinatura de Deus na carta de alforria da nação. Eu vi até mesmo os pássaros reagindo. Um silêncio reverente tomará conta da natureza momentos antes do anúncio oficial, seguido por um canto ensurdecedor de alegria. O Criador está alinhando o cosmos com a história política do Brasil. O que está para acontecer não é obra de advogados ou juízes, é um decreto que já foi assinado nas estrelas e que a Terra apenas cumprirá. Prestem muita atenção. Em toda história de conspiração, há sempre um elo mais fraco, alguém que carrega o peso do segredo até não aguentar mais. Eu vi um homem, vestido com as roupas do sistema, alguém que caminha entre os lobos. Ele carrega uma pasta, e dentro dela, a verdade que pode derrubar o império de mentiras. Eu chamo de o Judas Reverso, pois ele trairá a maldade para servir a justiça. Esse homem tem sido atormentado por noites sem sono. Ele viu como as armadilhas foram montadas, ele estava nas salas onde as ordens ilegais foram dadas. Mas o Espírito de Deus tocou sua consciência. Eu vi o momento em que ele decide que não pode mais calar. Ele fará uma gravação, um registro incontestável, áudio e vídeo, que mostra a trama por trás da prisão do ex-presidente. Essa revelação não virá através da mídia tradicional, que tentará abafar o caso. Ela explodirá nas redes, de celular em celular, numa velocidade que nenhum sensor poderá controlar. Eu vi as pessoas parando nas ruas, assistindo aos vídeos, incrédulas, com as mãos na boca. A máscara da hipocrisia cairá em questão de horas. A legitimidade dos que estão no poder se dissolverá instantaneamente diante da voz desse delator. Vi que tentarão desacreditá-lo, tentarão dizer que ele é louco, mas as provas serão tão técnicas, tão precisas, que até os especialistas terão que se curvar. Haverá impressões digitais, datas, assinaturas.
Deus preservou esse homem e essas provas como uma carta na manga para o tempo oportuno. Ele está sendo protegido por anjos, pois sua missão é ser o estupim da liberdade. Quando essa traição ao sistema acontecer, as portas da prisão não precisarão ser arrombadas. Elas se abrirão porque não haverá mais moral para mantê-las fechadas. O carcereiro olhará para o prisioneiro não mais como um condenado, mas com vergonha de tê-lo mantido ali. A verdade libertará não apenas o líder, mas a consciência de toda a nação. A visão então se voltou para o mercado, para o dinheiro, para o pão na mesa do povo. Eu vi o Brasil caminhando para um precipício econômico. As políticas atuais estavam sugando a vida dos empreendedores. Os impostos eram como correntes pesadas, e os investidores estrangeiros fugiam como pássaros assustados. Havia um cheiro de Venezuela no ar, um perigo real de colapso que traria fome e desespero. Mas Deus é misericordioso. Eu vi que o retorno do ex-presidente funcionará como uma âncora lançada em mar revolto. No momento em que a notícia de sua iminente liberdade correr o mundo, os mercados reagirão com uma euforia jamais vista. Eu vi gráficos que apontavam para baixo subitamente dispararem para o alto. O risco Brasil despencará, pois o mundo sabe que, com ele, a segurança, a liberdade econômica e respeito à propriedade. Vi o agronegócio, a locomotiva desse país, acelerando com força total. Os fazendeiros, que estavam apreensivos, voltarão a investir, a comprar máquinas, a plantar com fé. A terra responderá à alegria de quem a cultiva. Onde havia previsão de escassez, haverá superabundância. O retorno dele evitará a falência de milhares de empresas. É como se a própria moeda ganhasse valor apenas pela presença de um governo justo no horizonte. O Senhor me mostrou acordos internacionais que estão em pausa, esperando apenas o retorno da liderança confiável. Grandes nações estão com a caneta na mão, aguardando. Quando ele reassumir seu posto de influência, mesmo antes de voltar à presidência oficial, investimentos jorrarão. O Brasil se tornará novamente o canteiro de obras e o celeiro do mundo. A providência divina usará a economia para humilhar aqueles que diziam saber governar. O povo sentirá no bolso a diferença entre a ideologia e a prosperidade real. O colapso será evitado não por sorte, mas porque Deus ama o Brasil e trará de volta o homem que ele escolheu para administrar a riqueza desta nação abençoada. A miséria planejada pelos homens maus será engolida pela prosperidade decretada pelos céus. Muitos oraram pela saúde dele. Muitos temeram que a prisão, com seu ar viciado e comida fria, consumisse a vitalidade desse homem. Os inimigos esperavam ver um ancião curvado, trêmulo, derrotado pelo tempo e pela humilhação. Mas o Espírito me levou para dentro daquela cela novamente e o que eu vi me fez tremer. Deus não apenas preservou a vida dele, ele renovou suas forças como as da águia. Eu vi uma aura de vitalidade emanando de seu corpo físico, algo que a medicina não consegue explicar. Eu vi que, enquanto seus adversários envelheciam rapidamente sob o peso da corrupção e do estresse de manter suas mentiras, o líder preso rejuvenescia. O Senhor me mostrou que a cela serviu como uma câmara hiperbárica e espiritual. Longe dos banquetes contaminados da política suja, ele foi alimentado com uma nada reflexão e da paz interior. Sua mente, antes bombardeada por 1000 crises diárias, encontrou no silêncio a clareza afiada de uma lâmina recém-forjada. Vi anjos ministradores tocando seu corpo enquanto ele dormia, curando feridas antigas, cicatrizes de facadas do passado, dores que ele carregava há anos. O Senhor me disse: eu estou recauchutando para a batalha final. Ele sairá dali não como um homem que precisa de cuidados, mas como um general pronto para marchar. A saúde dele será um testemunho, um tapa na cara daqueles que desejavam sua morte. Nesta visão, percebi que sua voz também mudou. Não é mais a voz rouca do cansaço de campanha, mas uma voz trovejante, carregada de autoridade espiritual. Seus olhos, que eu vi de perto na visão, brilhavam com uma determinação de aço. Não havia depressão, não havia amargura. Havia apenas foco. Ele usou o tempo de reclusão para ler, para escrever, para traçar os planos da nova república que nascerá após a tempestade. Portanto, não chorem por ele na prisão. Ele está mais forte do que qualquer um de nós aqui fora. Deus transformou o vale da sombra da morte em um spa espiritual. Quando ele pisar fora daquele lugar, o mundo verá um homem ereto, com o vigor de um jovem e a sabedoria de um ancião. A saúde do líder é o primeiro milagre visível que calará os céticos no dia do seu retorno. E então, meus irmãos, a visão chegou ao ápice. O grande dia. Eu vi o calendário na parede, mas os números brilhavam tanto que não pude ver a data exata, apenas senti que é breve, muito breve. O dia começou como qualquer outro, cinzento e monótono para os guardas,
mas o ar estava eletricamente carregado. De repente, ordens chegaram. Não ordens sussurradas, mas ordens gritadas, oficiais, carimbadas com a urgência da justiça inevitável. Eu vi o corredor daquela prisão. Guardas, que antes olhavam com indiferença, agora formavam filas, não para conter, mas para prestar reverência. Havia um temor reverente no ar. Eles sabiam que não estavam libertando um criminoso, mas devolvendo à nação o seu coração. O som das chaves girando na fechadura ecoou como um trovão em todo o mundo espiritual. Clac, clac. O som da liberdade. A porta se abriu lentamente. E ele apareceu. Vestia-se de forma simples, mas a glória de Deus o vestia como um manto real. Ele não correu. Ele caminhou devagar, passo firme, cabeça erguida. Cada passo que ele dava no corredor de concreto fazia tremer as estruturas do estabelecimento corrupto em Brasília. Eu vi lágrimas nos olhos dos funcionários da prisão. Eles pediam perdão com o olhar, e ele respondia com um aceno de cabeça, absolvendo-os de sua função ingrata. Do lado de fora, a cena era bíblica. Não havia espaço para colocar um alfinete. O povo, avisado pelo Espírito e pelas redes, cercou o local. Mas não era uma turba desordenada. Era um exército de patriotas. Quando ele cruzou o último portão e a luz do sol bateu em seu rosto, um grito rompeu os céus. Não foi um grito de festa, foi um rugido de triunfo, um som que misturava choro, alegria e alívio, como se milhões de almas respirassem fundo pela primeira vez em anos. Eu vi as câmeras de TV de todo mundo focadas ali. Repórteres que mentiram sobre ele gaguejavam, tentando explicar o inexplicável. O ex-presidiário agora caminhava sobre um tapete de bandeiras, carregado nos braços do povo. A imagem que vi foi clara. Era Moisés descendo do monte, não com tábuas de pedra, mas com a legitimidade de quem atravessou o mar vermelho da perseguição a pés enxutos. O rei havia retornado, o silêncio que se seguiu ao rugido da multidão foi absoluto. Ele subiu em um carro de som improvisado. Não havia teleprompter, não havia marqueteiros. Era apenas ele, o povo e Deus. Eu vi ele segurando o microfone, e sua mão não tremia. Ele olhou para a multidão, olhou para as câmeras, e suas primeiras palavras não foram de ódio. Ele não citou nomes de juízes, nem de traidores. Ele disse: "O Brasil vive." E essa frase detonou cadeias espirituais. Ele começou a falar sobre amor à pátria, sobre o sacrifício necessário para a liberdade e sobre como Deus usou aquele tempo para purificar a nação. Ele disse: "Eles tentaram enterrar a semente, mas esqueceram que semente, quando enterrada, cresce." O discurso foi uma pregação cívica. Ele falou ao coração das mães, dos trabalhadores, dos esquecidos. Eu vi, na visão, que suas palavras curavam. Pessoas que estavam doentes de ódio, de ambos os lados, sentiram seus corações amolecerem. Ele pregou a união, não em torno de um partido, mas em torno de valores eternos: Deus, pátria, família e liberdade. Ele convidou seus antigos opositores não para a briga, mas para o arrependimento e para a reconstrução. Foi a fala de um estadista, não de um político em campanha. O Espírito me mostrou que esse discurso será traduzido para todas as línguas. Será estudado em universidades. No futuro, como momento de virada de uma nação. Ele convocou o Brasil para um novo tempo de trabalho e honestidade. O passado ficou na cela. Ele dirá: o futuro começa agora, nas nossas mãos. Eu vi jovens chorando, prometendo dedicar suas vidas para fazer do Brasil a potência que ele profetizou. Ao final do discurso, ele não pediu votos. Ele pediu uma oração. E ali mesmo, diante dos olhos do mundo, milhões de pessoas deram as mãos. O Pai Nosso foi rezado em uníssono, criando uma cúpula de proteção sobre o país. O diabo, que havia montado o trono na política brasileira, fugiu diante daquela oração coletiva. O primeiro discurso não foi político, foi o ato de fundação da nova República Brasileira. A onda de choque saiu do Brasil e atingiu as capitais do mundo. Eu vi os telefones vermelhos tocando em Moscou, em Pequim, em Paris. Líderes globais, que haviam apostado na queda do Brasil, olhavam para as telas atonitos. A narrativa globalista, de que a direita estava morta, foi despedaçada pela imagem daquele homem nos braços do povo. O medo tomou conta dos tiranos. Se isso aconteceu no Brasil, poderia acontecer em seus países. Mas vi celebração nas nações livres. Vi Donald Trump, nos Estados Unidos, sorrindo e dizendo: "Eu avisei." Vi mensagens de apoio chegando de Israel, da Hungria, da Itália, da Argentina. Formou-se imediatamente uma coalizão de líderes conservadores que reconheceram a autoridade moral daquele retorno.
O Brasil deixou de ser um pária diplomático para se tornar o farol da liberdade no Ocidente. A mídia internacional, a CNN, a BBC, o New York Times, entraram em colapso narrativo. Eles tentavam rotular o evento como populismo perigoso, mas as imagens eram poderosas demais. A verdade atropelou as manchetes. O povo de outros países começou a olhar para o Brasil com inveja boa. Queremos o que eles têm, diziam os cidadãos europeus, cansados de suas próprias crises. O Brasil exportou esperança. Eu vi investidores internacionais, os verdadeiros donos do dinheiro, mudando suas rotas. Vamos para o sul, diziam eles. Lá agora existe um líder testado pelo fogo. O capital mundial, que é covarde e busca segurança, viu na resiliência dele a garantia de estabilidade. As bolsas de valores em Nova York e Londres reagiram positivamente, ignorando os analistas pessimistas da esquerda. O Senhor me mostrou que o Brasil assumiu, naquele momento, uma cadeira de honra na mesa das nações. Não mais como o gigante adormecido, ou o país do futuro que nunca chega, mas como a nação que venceu o totalitarismo judicial através da fé. O mundo teve que engolir a seco, o capitão estava de volta, e desta vez, o mundo inteiro estava prestando continência. Com o líder livre, começou a grande faxina. Mas ouçam-me bem, não vi guilhotinas, nem paredões. Vi canetas e leis. Vi a restauração da ordem jurídica. Aqueles que usaram a toga para fazer política foram confrontados com a própria Constituição que juraram defender. O retorno dele trouxe luz aos porões do judiciário. Juízes justos, que estavam calados e oprimidos, ganharam coragem para se levantar e dizer basta. Eu vi decretos inconstitucionais sendo anulados um a um, como folhas secas caindo no outono. A censura, que havia amordaçado as redes sociais e os jornalistas independentes, foi quebrada. A liberdade de expressão voltou a respirar. Vi jornalistas que foram exilados comprando passagens de volta para casa, chorando de alegria por poderem pisar novamente em solo pátrio sem medo de serem presos por suas opiniões. As instituições começaram a ser purgadas. Cargos de confiança, que estavam ocupados por militantes disfarçados de técnicos, foram esvaziados. Pessoas competentes, tementes a Deus e patriotas, começaram a ocupar esses espaços. A máquina pública, que estava emperrada e servindo a interesses obscuros, voltou a girar a favor do cidadão. Foi uma limpeza moral, ética e administrativa. Vi também a abertura das caixas pretas. Sigilos de 100 anos, segredos de transações bancárias suspeitas, tudo veio à tona. Não houve como esconder. A presença do líder agiu como um catalisador da verdade. Onde ele pisava, a mentira não conseguia subsistir. Políticos corruptos, vendo que a mamata havia acabado de verdade, fugiram ou tentaram fazer acordos, mas a justiça foi implacável. O Senhor me disse: estou devolvendo o Brasil aos brasileiros. A limpeza da casa preparou o terreno para a prosperidade. Sem a corrupção sistêmica e sem a perseguição ideológica, o país ficou leve. A burocracia diminuiu, a eficiência aumentou. O Brasil que emergiu dessa limpeza era um país sério, respeitado e, acima de tudo, livre. A casa estava limpa, pronta para receber as bênçãos que estavam retidas. Na política dos homens, as alianças são feitas por conveniência, trocando favores por tempo de televisão. Mas na visão que o Senhor me deu, eu vi que o grande retorno trará consigo uma surpresa estratégica. Eu vi um espaço ao lado do líder, o lugar do vice-presidente. E, para espanto de muitos analistas e caciques partidários, quem ocupava aquele lugar não era um político de carreira, nem alguém das velhas oligarquias que sempre governaram o Brasil. Vi um rosto novo. O Espírito me mostrou que Deus levantará alguém de fora do sistema para caminhar lado a lado com o presidente. Alguém cuja lealdade foi testada não em palanques, mas na vida real. Pode ser um empresário que nunca se curvou, um líder religioso de conduta ilibada ou um militar de patente e honra inquestionáveis. A característica principal dessa pessoa será a coragem de dizer a verdade, doa quem doer, servindo como um escudo para as costas do líder. Essa união não será apenas uma chapa eleitoral, será uma fusão de propósitos. Enquanto o líder carrega o carisma e a conexão com o povo, esse novo vice trará a eficiência, a organização e a blindagem contra as armadilhas administrativas. Eu vi que tentarão atacar esse novo nome, tentarão cavar seu passado, mas não encontrarão lama, pois Deus o manteve preservado no anonimato até o momento certo. A química entre eles será instantânea. Eu vi reuniões onde não havia disputa de ego, apenas trabalho. O vice não desejará o lugar do presidente, e o presidente confiará cegamente no vice. Essa confiança mútua quebrará a maldição das traições que historicamente assolam o poder em Brasília.
Será um governo de duas cabeças pensando como uma só, guiadas pelo mesmo espírito. O povo brasileiro, cansado das mesmas cartas marcadas, abraçará essa novidade com entusiasmo. Eles verão nessa dupla a representação do novo que foi prometido e não cumprido anteriormente. A escolha desse vice será o sinal final de que o líder aprendeu com os erros do passado e que agora está cercado não por aduladores, mas por guerreiros leais prontos para a batalha da reconstrução. O Senhor me levou então para o interior do Brasil, para o coração pulsante daquela terra, o agronegócio. Eu vi os campos, e espiritualmente, a terra estava sorrindo. Durante o tempo da injustiça, a terra produziu, mas com esforço e sob ameaça de invasões e insegurança jurídica. Mas com o retorno do justo, eu vi uma explosão de produtividade que desafiava a agronomia. Deus dará ao Brasil as chuvas no tempo certo. Vi colheitadeiras trabalhando dia e noite, não dando conta de tanta fartura. Os celeiros ficarão pequenos. Onde se produzia 1 tonelada, se produzirá 2. O Senhor me disse: eu abençoarei o celeiro do mundo porque o guardião da terra voltou. A prosperidade do campo transbordará para as cidades. O dinheiro da safra recorde vai girar a roda da economia, construindo escolas, hospitais e estradas. A ameaça das invasões de terra, do terrorismo no campo, desaparecerá como fumaça. Com a volta da autoridade e do respeito à propriedade privada, o homem do campo voltará a dormir em paz, sem a espingarda ao lado da cama. Eu vi famílias rurais prosperando, jovens que tinham ido para a cidade voltando para o campo, pois a terra voltou a ser sinônimo de riqueza e dignidade. O mundo, faminto e em crise de alimentos, olhará para o Brasil como a tábua de salvação. Navios gigantescos sairão dos portos brasileiros carregados de grãos, carne e frutas, levando a bandeira verde e amarela para todos os continentes. Essa dependência mundial do alimento brasileiro será a maior arma diplomática do novo governo. Ninguém ousará sancionar ou boicotar quem alimenta o planeta. Essa bênção na agricultura será o sinal físico da aprovação divina. Assim como no Egito Antigo, onde José administrou a fartura, o governo restaurado administrará um ciclo de ouro para o agro. O produtor rural, que foi humilhado e chamado de fascista, será honrado como o herói que sustenta a nação. O verde da bandeira brilhará mais forte do que nunca. Eu vi as sombras. Eu vi que o mal não desiste facilmente. Vi reuniões em porões escuros onde homens maus planejavam novos atentados. O ódio deles não diminuiu, pelo contrário, aumentou com o retorno triunfal. Eles sussurravam planos, desenhavam rotas, preparavam armadilhas letais. O perigo é real e rondará o palácio e as viagens do líder restaurado. Mas, glória a Deus, eu vi algo maior. Eu vi uma cúpula de fogo, invisível aos olhos carnais, mas palpável no espírito, cercando o presidente, sua família e seus aliados. O Senhor destacou uma legião específica de anjos guerreiros para esta missão. Vi tentativas de sabotagem falharem misteriosamente, carros que não ligam, armas que travam, planos descobertos por acaso no último segundo. Aquele que já derramou seu sangue pela nação não sangrará novamente pelas mãos dos ímpios. A cicatriz que ele carrega no corpo é o selo de que o preço já foi pago. Deus frustrará os conselhos dos violentos. Eu vi que a inteligência e a segurança ao redor dele serão sobrenaturalmente aguçadas. Nada passará despercebido. Cada trama será exposta antes de nascer. O próprio líder terá um discernimento espiritual aguçado. Ele saberá onde pisar e onde não pisar. Ele ouvirá a voz do Espírito dizendo: não vá por ali ou não coma isso. Essa proteção se estenderá ao povo que estiver com ele. As multidões que o seguem estarão sob a mesma cobertura. Não haverá tragédias em seus comícios, pois a mão de Deus repousa sobre a congregação dos justos. Os inimigos ficarão apavorados. Eles dirão entre si: não podemos tocar nele, há algo que o protege. O medo de Deus cairá sobre os assassinos. Eles reconhecerão que lutar contra esse homem é lutar contra o próprio céu. A segurança do presidente não virá apenas de carros blindados, mas da oração incessante de uma nação que aprendeu a interceder por sua autoridade. O alvo principal do inimigo sempre foram as crianças. A doutrinação, a perversão dos valores, a destruição da inocência, tudo isso foi uma estratégia de longo prazo para destruir o futuro do Brasil. Mas na minha visão, vi uma limpeza nas salas de aula. Com o retorno do líder, vi a ideologia de gênero e o marxismo cultural sendo varridos dos currículos escolares como lixo tóxico. Vi pais retomando a autoridade sobre a educação de seus filhos. As escolas voltaram a ensinar matemática, português, história real e civismo. O hino nacional voltou a ser cantado não por obrigação, mas com orgulho.
Vi uma geração de crianças crescendo sem a confusão mental imposta pelo sistema anterior. Elas cresciam fortes, sabendo quem são, sabendo o que é certo e errado, homem e mulher. O legado desse grande retorno não será apenas econômico, será moral. Daqui a 20 anos, os jovens adultos olharão para trás e dirão: foi naquele momento que fomos salvos. Vi universidades sendo desaparelhadas, deixando de ser fábricas de militantes para voltarem a ser centros de excelência e pesquisa. A ciência voltará a andar de mãos dadas com a fé, sem contradições. O líder investirá pesadamente nas escolas cívico-militares e no ensino técnico. Ele sabe que a liberdade só é mantida por mentes libertas da ignorância. Vi crianças pobres tendo acesso a oportunidades que antes eram reservadas à elite. A meritocracia voltará a ser valorizada, inspirando os jovens a estudarem e a trabalharem duro, sabendo que terão recompensa. Deus me mostrou o sorriso das crianças. Um sorriso puro, sem a malícia precoce que tentaram injetar nelas. Esse é o maior troféu da vitória, a inocência preservada. O ex-presidente, já em idade avançada na visão, olhava para essas crianças e chorava de emoção, sabendo que sua luta garantiu que o Brasil continuasse sendo uma nação cristã e conservadora para as próximas gerações. A geopolítica mundial mudará. Eu vi um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente: Brasil, Estados Unidos e Israel. Com o retorno da águia no norte e do leão no sul, a conexão com a Terra Santa se tornará inquebrável. Eu vi embaixadas sendo movidas, acordos de tecnologia militar e agrícola sendo assinados, e um fluxo espiritual de bênçãos circulando entre essas 3 nações. O Brasil deixará de se aliar com ditaduras sanguinárias. Vi o rompimento de laços com regimes que oprimem seus povos. Em vez disso, o Brasil se tornará o maior parceiro do Ocidente no hemisfério sul. Vi tecnologia israelense transformando o Nordeste brasileiro em um oásis, cumprindo antigas promessas de campanha. A água brotará no sertão, não apenas por obras, mas pela bênção da aliança com o povo de Deus. Os Estados Unidos, sob nova liderança conservadora, olharão para o Brasil como seu irmão mais importante. Não haverá mais submissão, mas parceria entre iguais. Vi exercícios militares conjuntos, proteção mútua das fronteiras e uma luta coordenada contra o narcotráfico que limpará as Américas. O tráfico, que hoje manda e desmanda, será esmagado entre a força da águia e a força do Brasil restaurado. Essa aliança terá um impacto espiritual profundo. As igrejas dessas 3 nações estarão conectadas. Missionários, profetas e mestres circularão livremente. O Brasil enviará missionários para o mundo, financiados por uma economia forte. Será o cumprimento da profecia de que o Brasil é o celeiro missionário das últimas horas. O mundo olhará para esse eixo, Washington, Jerusalém, Brasília, com respeito e temor. Será um bloco de poder baseado não apenas em interesses econômicos, mas em valores judaico-cristãos. A luz que emanará dessa aliança ofuscará as trevas do globalismo ateu. O Brasil encontrará seu lugar no palco da história, não como coadjuvante, mas como protagonista do plano divino. O tempo é o senhor da razão, mas Deus é o senhor do tempo. Eu vi os livros de história sendo reescritos. Não os livros didáticos manipulados de hoje, mas os livros da verdade que serão lidos daqui a 50, 100 anos. Neles, o período da prisão do líder não será contado como um tempo de vergonha, mas como o momento da grande provação. Ele será comparado a grandes figuras históricas que foram perseguidas antes de serem exaltadas. As futuras gerações saberão quem foram os vilões e quem foram os heróis. Os nomes daqueles que o perseguiram serão lembrados apenas como notas de rodapé tristes, exemplos do que não ser. Já. O nome do líder estará gravado em praças, escolas e na memória afetiva do povo. A narrativa mentirosa que tentaram construir hoje virará pó, soprada pelo vento da verdade. Eu vi documentários, filmes e livros sendo produzidos, contando a saga real, a facada, a eleição, a traição, a prisão e a glória do retorno. A arte, que hoje muitas vezes serve ao mal, será usada para eternizar essa epopeia de fé. O mundo entenderá que o que aconteceu no Brasil não foi apenas política, foi uma batalha espiritual onde o bem prevaleceu. O julgamento da história será implacável com os covardes e generoso com os corajosos. Aqueles que ficaram ao lado dele no momento mais difícil terão seus nomes honrados. Seus netos e bisnetos dirão com orgulho: meu avô não desistiu, meu avô marchou, meu avô orou. A honra familiar será restaurada. Deus me garantiu, a verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode doer, mas ela flutua. E quando a história final for escrita, ela dirá que houve um homem que amou tanto sua pátria que aceitou ser quebrado por ela, para que Deus pudesse reconstruí-lo e, através dele, reconstruir a nação.
O veredito final não será dado por um juiz terreno, mas pela posteridade abençoada. E assim, minha visão termina onde o novo começo se inicia. Eu vi a rampa, o tapete vermelho estendido. Mas diferente de qualquer outra posse, não havia pompa arrogante. Havia sacralidade. O povo, milhões deles, cobria a esplanada. O silêncio era absoluto quando ele apareceu no topo. Ele não usava apenas a faixa presidencial, ele vestia a autoridade que lhe foi devolvida por Deus e confirmada pelo povo. Ao lado dele, sua esposa, orando. Ao lado, o vice leal. E atrás deles, invisíveis para as câmeras mas visíveis para mim, os anjos que guardaram sua vida na cela. Ele desceu a rampa e foi direto para os braços do povo. Não havia barreiras de segurança que pudessem conter o amor daquela nação. Foi o reencontro de um pai com seus filhos. Quando ele recebeu a faixa, ele não a levantou para si. Ele a levantou para o céu. E, naquele momento, ouvi uma voz trovejante nos céus dizendo: Eu honro aqueles que me honram. O Brasil foi consagrado novamente. A nuvem escura que pairava sobre o país se dissipou completamente, dando lugar a um céu de um azul infinito, o mesmo azul da esfera da bandeira. O profeta John aqui vos diz: isso vai acontecer. Não desanimem com as notícias de hoje. Não olhem para as grades visíveis, olhem para o plano invisível. A prisão é temporária, mas o propósito é eterno. Enxuguem as lágrimas, dobrem os joelhos e preparem a festa. O rei está voltando. O Brasil será grande novamente, maior do que nunca, abaixo de Deus e acima de tudo. Que Deus abençoe a América, e que Deus salve e liberte o Brasil. A profecia está selada. Assim eu vi, e assim será.